Eu tenho aí 3 copos de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, mais 1,5 colher de chá de sal, que eu coloquei tudo junto, 1,5 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de chá de fermento biológico, eu tô usando seco, e esse é o fermento para pão mesmo, tá? Não é fermento de bolo. Um ovo e o leite integral. A medida do leite eu já vou mostrar já já. A gente vai acrescentar a farinha e os outros secos, o sal e o açúcar. Eu misturo e depois eu acrescento o fermento. Se você já está acostumado a fazer pão e prefere começar misturando os líquidos, né? Tem gente que coloca primeiro o fermento nos líquidos para depois colocar os ingredientes secos. Você pode fazer na ordem que você preferir, tá bom? Então eu misturo esses ingredientes secos e aí eu já abro um buraco para colocar os líquidos. Colocando a manteiga e a medida do leite eu vou mostrar agora. Esse meu copo de medida ele tem 240 ml. É ele também que eu uso para medir a farinha, tá? Então eu coloco primeiro o ovo e depois eu completo ele com o leite. E depois que você acrescentar o leite, você pode mexer com a colher mesmo, até que ele já vire uma massa que você consiga mexer com as mãos. Aí você pode começar a mexer na tigela mesmo, ou já colocar aí na sua bancada, na sua mesa. Eu prefiro mexer ela, deixar ela mais homogênea, primeiro na tigela e depois colocar na mesa. E nesse ponto que ela tá aí, ela já vai começar a desgrudar dos dedos. Aí você vai apertando bastante ela aí, estica, abre, puxa de novo, até ela ficar bem homogênea e bem firme. Bom, nossa massa já tá pronta, já tá uniforme, já tá bonita. Eu vou colocar agora na tigela e cobrir com um pano para ela poder descansar e crescer. Aqui em casa eu gosto de levar para o quarto e colocar por cima uma cobertinha ainda para ela poder crescer bastante, né? Porque o fermento gosta de calor para crescer. Ou quando o dia tá bem frio, eu coloco ele dentro do carro fechado, porque o carro geralmente ele tá mais abafado, né? Mais quente. E ele ajuda o pão a crescer.
Você pode também colocar no mesmo cômodo que o seu aquecedor. Se você tiver aquecedor em casa, liga o aquecedor que vai ajudar o seu pão crescer, tá? E aí depois que ela tiver mais ou menos dobrado de tamanho, você já pode pegar a sua massa, enfarinha a sua mesa e sua bancada de trabalho. Eu passo também farinha por cima para não grudar no rolo. E aí você vem abrindo a sua massa com o rolo. Se você não tiver um rolo, você pode usar uma garrafa de vidro também, tá? A gente vai deixar essa massa com mais ou menos uma altura de meio centímetro. Depois de bem esticada, a gente vai enrolar. Eu gosto de começar sempre pela parte de cima e vir puxando ela para minha direção. Então eu vou enrolando, eu puxo um pouquinho, empurro um pouquinho de volta e puxo novamente para ir ajustando e ajeitando a massa ali nas pontas, né? Porque assim eu vou ajustando o rolinho e ele fica bem uniforme, bem bonito. Depois é só colocar na sua forma. Se você não tiver uma forma dessa para uma unidade, não tem problema, você pode colocar em outra forma. Cobre novamente e leva novamente para crescer. E a mesma coisa, você coloca uma cobertinha, você coloca dentro do carro, dependendo aí da temperatura do dia. E para o nosso pão ficar com uma casquinha macia e bem douradinha por cima, a gente pincela ele com uma gema. Aí eu tenho só a gema mesmo, mas quando eu tô com um ovo caipira, por exemplo, que tem a gema pequena, eu coloco um pouquinho de óleo para poder render mais. E quando eu tô sem pincel, eu pego um papel toalha, dobro ele em 4 e uso ele para poder passar no pão, dá certo também, viu? Depois disso é só colocar no forno pré-aquecido, 180, 200 graus. Quando sua casa estiver bem cheirosa, o seu pão estiver douradinho, é porque ele já está pronto.